Pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer com vocês a correção das dúvidas da página 128. As questões indicadas são a 8, a 9 e a 10. Eu vou começar pela 10, porque ela é mais fácil, então assim, aí você já vê como que você tá. A 8 e a 9 é interessante para nós, porque elas falam sobre uma parte do conteúdo do primeiro ano, que é a parte de Lei de Newton. E aí a gente vai dar uma relembrada também. Bora aí. A questão 10 fala o seguinte. Um motor térmico operando em ciclos executa 10 ciclos por segundo e em cada ciclo recebe 800 joules da fonte quente e cede 600 joules à fonte fria. Então, olha só. Página 128, exercício 10. Ele informa o seguinte para nós. Primeira coisa é que a frequência desse... Feche as janelas para mim, por favor. Que a frequência desse motor é de 10 Hz. O que isso quer dizer? O que quer dizer que a frequência ser de 10 Hz? O que isso significa? O Hertz, não sei se você lembra, uma frequência é o número de eventos que ocorrem em um certo tempo. Então aqui eu estou te falando que ocorrem 10 ciclos por segundo, que foi o que ele falou no texto. E aí ele coloca mais o seguinte, diz que o Q quente, lembrando que o Q quente não significa que ele é mais quente, significa que ele está vindo de uma fonte de maior temperatura. Ele diz que é de 800 joules. Disse ainda que o calor dispensado à fonte fria é de 600 joules. Essas são as informações que o texto dá pra gente. Daí na letra A, ele te pergunta qual é a energia útil, certo? Que é utilizada a cada ciclo. Não sei se tu se lembra, energia útil é o que eu consigo aproveitar do que foi introduzido ali. Entraram 800 joules e 600 foram dissipados, não é? Então o que é útil para mim é a diferença entre esses dois. Não sei se você se recorda. Trabalho, que é a energia útil, é igual à quantidade de calor proveniente da fonte quente menos a quantidade de calor que foi dispensada da fonte fria. Então o trabalho aqui seria igual a 800 joules menos 600. Portanto, o trabalho é igual a 200 joules. Então, a cada ciclo, 200 joules de energia são aproveitados para o meio externo. Tudo bem? Algum problema? Essa foi a letra A. Aí a gente tem a letra B, que diz o seguinte. Qual é a potência útil desse motor? A relação básica de potência, nós sabemos. Potência a gente sabe que é isso aqui, ó. Pot é igual à variação da energia sobre a variação do tempo. Como ele pediu potência útil, qual é a variação de energia referente a algo útil, não é o trabalho? Então a gente vai utilizar isso aqui, ó. A potência útil, que eu vou chamar de pot U, é igual ao trabalho dividido pelo ΔT. Só que agora fica o seguinte, nós já temos a relação de trabalho, não já? Só que aí, Fred, a gente não tem a relação de tempo ainda. Qual é o único lugar que fala alguma coisa sobre tempo aqui? É a frequência. Então a frequência é de 10 Hz, não é? Não sei se tu lembra lá na frente de ondulatória que período é igual a 1 dividido pela frequência, não é isso? Então o que podemos fazer aqui é justamente utilizar essa relação e dizer que período é igual a 1 sobre 10. Então o período é de 0,1 segundo. Tudo bem? Então o que significa isso? Que cada ciclo é feito em 0,1 segundo. Dessa maneira a gente pode colocar aqui, ó, a potência útil vai ser igual à energia útil, que é o trabalho, 200 joules, dividido pelo tempo que é gasto para cada ciclo, que é 0,1. Então, a potência útil desse sistema é igual a 2.000, qual a unidade aqui? Joule por segundo, que é o watts, beleza? Então, essa é a potência útil. Daí, a gente tem a letra C. Mas antes de ir para C, algum problema até aí? Tudo bem? Então, ok. A letra C fala assim, ó. Qual é o rendimento da máquina? Lembrando que rendimento está sempre associado ao que eu consigo aproveitar em relação a tudo que eu investi, certo? Então aqui, em se falar de máquina térmica, vai ser o seguinte, ó. Rendimento é igual ao que foi aproveitado. O que foi aproveitado é o trabalho, não é? Então vai ficar trabalho dividido pelo que foi investido, que é o calor quente, é toda a energia que entrou nesse sistema. Beleza? Então aqui, ó, basta que a gente substitua. O trabalho foi de 200 joules. E o calor quente foi de 800. 200 sobre 800 dá 0,1.
25, ou seja, o rendimento NI é de 25%. Pessoal, algum problema com a questão de número 10? Esse é o nível mais básico das questões, certo? E aí você verifica o seguinte, ele já fala de tudo que a gente falou aula passada. Eu falei da entrada e saída de energia, como que o trabalho era formado, a gente tem a relação de rendimento e a relação de potência também. Esse é o básico de um motor térmico. Tudo bem? Aí a gente tem as outras duas questões que eu queria fazer com vocês. Questões 8 e 9. Vou fazer aqui a questão 8. A questão 8 diz o seguinte. Um fabricante declara que a potência máxima de determinado modelo de automóvel é de 45 kW, com o motor girando a 6.000 rotações por minuto. Primeira coisa, quando a gente está falando de um carro, toda vez que o enunciado trouxer um veículo para você e falar em potência máxima, ele não está falando de potência total. Porque a potência total, no fim das contas, não importa para o comprador, assim, do ponto de vista do veículo. Por quê? O que você quer saber quando você compra um carro potente? É se ele vai alcançar uma velocidade alta rápido, não é verdade? Então o que você está usando, na verdade, é a potência útil. Quando ele falar em potência máxima do motor, é a potência útil. Por quê? Ele está informando quanto de energia do combustível ele vai conseguir transformar em energia cinética a cada segundo. Tudo bem? Então o que ele falou para nós aqui foi o seguinte, ó. A potência que é utilizada pelo motor, potência útil, é igual a 45 kW, que é a mesma coisa que 45.000 watts. E ele consegue essa potência quando a frequência do motor é de 6.000 RPM, 6.000 rotações por minuto. Aí antes de passar para as questões, já vamos lembrar uma coisa. O que significa o watts mesmo? Joules por segundo, boa. Então aqui, ó, eu sei que são 45.000 joules por segundo. E eu vou colocar isso aqui no sistema internacional também. Não está em RPM? Rotações por minuto. Um minuto tem 60 segundos, não é verdade? Então, se eu dividir 6.000 por 60, eu vou descobrir quantas rotações eram feitas a cada segundo. Então, aqui, ó, nós podemos ainda dizer que a frequência é igual a 100 RPS, rotações por segundo, ou simplesmente 100 Hz. Tudo bem? Beleza. Aí na letra a questão 8 pede o seguinte. Qual é a energia útil liberada por esse motor a cada volta? Ou seja, a cada ciclo realizado por ele, quanto ele liberou de energia? Vamos pensar um pouco. São liberados 45.000 joules de energia a cada 1 segundo, não é? E eu sei que são feitas 100 rotações a cada 1 segundo também. Então você concorda que eu posso afirmar que a cada 100 voltas são liberados 45.000 joules de energia? Afinal, acontece em 1 segundo, não é verdade? Aí o que nós temos? Ele quer saber quanto de energia vai ser liberado em uma volta. Então, 1 está para x. Quando você multiplicar isso aqui cruzado, você vai ter então que 100x é igual a 45.000 joules. Posso cortar este zero com este zero, esse aqui com esse aqui, e o que resta para mim é que x é igual a 450 joules. Então, em cada ciclo, são liberados 450 joules de energia na forma de trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, ok. Essa foi a letra A. A letra B, a gente vai precisar lembrar um pouquinho do conteúdo lá do primeiro ano. Veja bem, ele fala assim, ó. Se com a potência máxima o carro mantém uma velocidade constante em um trecho plano e horizontal da estrada a 30 metros por segundo, qual é a intensidade das forças resistivas ao movimento dele? Primeira coisa, vamos representar esse veículo. Eu vou representar ele com um bloquinho mesmo aqui, só para a gente ter alguma ideia de como que isso vai funcionar. Então, o que ele falou foi que você tinha um veículo e que esse veículo estava se movendo numa estrada retilínea a uma velocidade V de 30 metros por segundo. Então, ele está indo para lá com a velocidade V de 30 metros por segundo. Até aí, algum problema? Beleza, só que olha só, ele disse que essa velocidade é constante, não é? Para a velocidade de um móvel ser constante, as forças sobre eles, o que tem que acontecer com a força resultante? Tem que valer quanto? Tem que ser zero, ela tem que ser nula. Por quê? Por exemplo, eu sei que o motor do carro está funcionando, ele disse que o carro está andando, então olha só, aqui pode ter a força do motor, que eu vou chamar de FM.
Se eu só tiver a FM aqui, consigo manter a velocidade constante? Não, a velocidade aumentaria, não é verdade? Então, eu sei que deve existir uma certa quantidade de resistência, que eu vou chamar de força de resistência. Isso pode ser a resistência do ar, pode ser o atrito. Então, a força de resistência aqui tem que ser igual à força do motor para manter a velocidade constante, não é? Por que é importante essa informação? Eu não tenho nenhuma informação aqui sobre a resistência. Eu não tenho a massa do carro para descobrir a normal, eu não tenho o coeficiente de atrito com a pista para descobrir o atrito, eu não tenho o coeficiente de arraste para descobrir a resistência do ar. Não tem. Mas eu sei que a velocidade é constante, não é? Então eu posso dizer que a força de resistência é igual à força do motor. E sobre o motor eu tenho informações. Ele não me deu a potência do motor aqui, a potência útil. Tendo a potência útil, é a partir dela, então, que eu vou achar essa relação da força do motor. E se eu achar a força do motor, eu achei a força resistente. Tudo bem? Só que como é que a gente pode relacionar força com potência? Vamos pensar aqui, ó. Para potência útil, qual é a equação básica de potência? No caso da útil. Potência útil vai ser igual ao quê? Trabalho, isso, sobre o ΔT. Já enxergou a força aí? Eu já enxerguei. A força está dentro de trabalho, não está? Trabalho, né? Força vezes o deslocamento, força vezes o espaço percorrido ali. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A potência útil pode ser reescrita dessa maneira aqui, ó. É igual à força de quem? Do motor, não é verdade? Na potência do motor que eu vou usar. Então, a força do motor vezes o deslocamento dividido pelo ΔT. Esse ΔT, certo? Vai ficar bem aqui. Aí, olha o que a gente pode fazer. Não sei se você consegue enxergar, mas aqui eu tenho uma distância sobre tempo, não tenho? O que é a distância sobre tempo? Velocidade, boa. Então aqui, ó, o que nós vamos ter é que a potência útil também pode ser calculada como sendo a força do motor vezes a velocidade. Então potência também é força vezes velocidade para velocidades constantes. Beleza? Então olha aqui o que a gente pode fazer, olha só. Posso afirmar que a potência vai ser igual a 45 mil joules, então fica 45 mil, que é igual à força do motor, que eu desconheço, vezes a velocidade. Qual a velocidade aqui, gente? 30. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a força do motor é igual a 45 mil dividido por 30. Isso aqui, vou cortar este zero com este, 4.500 sobre 3 dá 1.500 o quê? Qual a unidade aqui? Já que eu estou falando de força. Newtons. Então eu tenho 1.500 newtons de força no motor. Como a força do motor é igual à força resistente, como a gente falou, eu posso dizer que a força de resistência é de 1.500 newtons. Beleza? Algum problema até aqui? Então, essa foi a letra B. Aí a letra C já pergunta o seguinte, ó. Se a aerodinâmica do veículo fosse aprimorada de forma que a resistência do ar diminuísse, o que mudaria no desempenho desse veículo? Galera, dentre outras coisas, o que mais influencia na resistência do ar é a área de contato, certo? Por exemplo, se eu pego uma folha de papel e jogo ela aberta, ela vai cair bem devagar, não é? Agora, se eu amasso ela e jogo, ela tem a mesma massa, vai sofrer a mesma força gravitacional, mas ela vai cair muito mais rápido. Por quê? Quando ela estava aberta, o contato com o ar é maior. Então, a força que o ar vai conseguir fazer para resistir ao deslocamento dela ali dentro do fluido é maior. Beleza? A mesma ideia acontece nos carros em relação à aerodinâmica. Por exemplo, você já viu que um carro de Fórmula 1, ele tem esse formato afunilado, bem pontudo? Por quê? Para diminuir a área de contato com o ar. Quando o ar vem, ele entra em contato só com a pequena ponta e já abre. Então, a área de contato importa muito. Se eu melhoro a aerodinâmica, então, eu diminuo a área de contato, certo? E diminuindo a área de contato, eu possibilito que o veículo alcance uma velocidade mais alta. Só isso. Tudo bem? Então, o que aconteceria? Se a aerodinâmica fosse melhor, a área de contato ia diminuir e a velocidade final do veículo seria maior. Todos acompanham esse raciocínio? Beleza? Ok, então. Essa fica sendo a questão de número 8. Aí eu vou fazer com vocês a questão 9. A questão 9, tem muita gente que se perdeu um pouco porque ela fala sobre plano inclinado e não está tão fresca na tua memória, né? Foi lá no começo do primeiro ano. Mas vamos relembrar aqui, ó. O enunciado diz assim: um caminhão carregado com massa de 20 toneladas, caminhão mais carga, está subindo uma ladeira com ângulo de inclinação alfa.
tal que seno de alfa igual a 0,1 e a velocidade do caminhão é constante. Então, olha só. Dados. O primeiro dado que ele forneceu para mim foi a massa do caminhão, que ele falou que é de 20 toneladas. Uma tonelada tem 1.000 quilos, né? Posso falar que é 10 a terceira quilos. Então, eu já vou colocar isso aqui, ó, como sendo 20 vezes 10 elevado à terceira quilogramas, só para ficar na unidade de sistema internacional já. Ele disse ainda que a velocidade do caminhão era constante e valia 10 metros por segundo. Outra coisa aqui que ele informou é que o seno do ângulo alfa era igual a 0,1. Esses são os dados fornecidos, ok? Caso seja necessário, a gente pode usar ainda que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Algum problema aqui? Beleza? Certo. Aí ele pede assim, ó. Letra A. Desprezando as forças dissipativas no movimento do caminhão, obtenha a potência útil desse motor. Galera, primeira coisa que você tem que ter em mente é, o caminhão está subindo uma ladeira, não é? Então, é um plano inclinado. Vou fazer ele bem aqui, ó. Plano inclinado. Aí, ó. Aqui surge o ângulo que ele falou que vale alfa. A única informação que temos sobre alfa é que o seno vale 0,1. Tudo bem? Mas aí o que acontece? O caminhão está subindo. Então aqui, ó, eu posso dizer que está o objeto. Então eu posso dizer que aqui está o objeto e olha o que acontece. Quais são as forças que certamente estão atuando nesse objeto agora? Força peso, claramente, afinal ele tem massa, na verdade, então ele tem uma força peso associada. Tá aqui a força peso. Força normal, lembrando que a força normal tem que fazer 90 graus com a superfície, então como a superfície está inclinada, a normal vai ter a mesma inclinação a mais, né? Vai estar aqui então, ó, fazendo 90 graus com a superfície. Aí agora olha só. Ele pediu para dispensar as forças resistivas. Então eu não posso escrever nem atrito nem resistência do ar. Mas esse cara está subindo, não está? Se ele está subindo, certamente existe a força que o motor está fazendo, que tem que apontar para lá, não é verdade? Para fazer ele subir a ladeira, eu vou chamar isso aqui de força do motor. Até aqui, algum problema? Certo? Como ele está subindo em velocidade constante, como foi dito aqui, significa o quê? Que a resultante das forças sobre ele é igual a zero, não é? Então veja bem. Algo tem que equilibrar a força normal e algo tem que equilibrar a força do motor. Olha o que a gente vai ter que lembrar aqui. Você concorda que eu posso traçar uma reta passando sobre a normal e outra reta passando sobre a força do motor. Agora elas estão fazendo 90 graus entre elas e eu vou te dizer que esse eixo aqui é o eixo Y e esse eixo aqui é o eixo X. Por que é interessante fazer isso? Vocês concordam que agora a força-peso pode ser dividida entre esses dois eixos? Aqui, ó, eu vou decompor ela. Então, você vai ter o peso no eixo Y. Esse aqui é o meu PY. E você vai ter a relação de peso no eixo X. Esse aqui é o meu PX. Pronto, achei quais são as forças que estão se equilibrando. Posso afirmar aqui que PY é igual a normal e que PX é igual à força do motor, não posso? Então, se eu descobrir o valor de PX, eu já tenho a velocidade dele, não tem? A gente viu ali na questão de número 8 que a potência útil do motor seria igual à força que o motor faz vezes a velocidade que o veículo está desenvolvendo, não é? Então, se eu achar o valor da FM, eu posso calcular a potência útil, que é o que a questão quer. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos lembrar dessa decomposição, mas vamos pensar só uma coisa. O único ângulo que eu tenho aqui, que eu posso usar, é esse alfa, não é verdade? Agora vamos pensar onde que está o alfa dentro desse triângulo aqui, porque se você ver bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou destacar ele aqui em branco. Ó. Aqui é o peso, aqui é o PY e aqui é o PX. E aqui vale 90 graus, não é isso? Tudo bem? Então vamos pensar no seguinte, ó. Esse ângulo aqui, onde que ele estaria dentro do triângulo? Como seria o da parte de cima, mas vamos ver por quê. Você concorda que se o plano não fosse inclinado, tivesse só aqui, anteriormente, a reta normal ia estar dessa forma? Como o plano se inclinou, a normal inclinou na mesma coisa, não é? Anteriormente, então, a reta normal deveria ser exatamente oposta ao peso aqui, ó, concorda?
se o plano não fosse inclinado. A normal ia estar aqui para cima. Ou seja, ela veio daqui para cá, não foi? No momento da inclinação? Então, esse ângulo aqui vale quanto? Vale alfa, que é o tanto que ele inclinou, não é verdade? Ele não é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui de baixo? Então, esse ângulo aqui, ó, também vale alfa. Tudo certo? Aqui, ó, desse lado de baixo, ó, é o PX, não é? Então, PX é oposto ao ângulo alfa. E nós lembramos o quê? Que quando o ângulo é oposto, ele é um cateto oposto. E a relação que eu tenho seria isso aqui, ó. PX, a gente sabe que cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno. Por que eu vou utilizar o seno aqui? Porque ele já me deu a informação do seno, né? Então eu uso o que eu tenho. Aí o que a gente pode fazer? Cateto oposto é o valor do PX. Hipotenusa é o próprio P. Tá bem aqui, ó. O maior lado, né? Oposto ao ângulo de 90 graus. Isso é igual ao seno de alfa. Então eu posso afirmar que o PX é igual a peso vezes o seno do ângulo alfa. E aí, se eu achar o valor de PX, automaticamente eu achei a força do motor, que é o que eu preciso. Todo mundo acompanha? Agora ficou bem fácil, olha só. PX é igual... P não é M vezes G? Massa vezes aceleração da gravidade? Então vai ficar aqui, ó, M vezes G vezes o seno do ângulo alfa. Então, o PX vai ser 20 vezes 10 elevado à terceira, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,1, que é o seno de alfa. 10 vezes 0,1 dá 1, não é verdade? 1 vezes 20 vezes 10 à terceira me indica, então, que o peso de x é igual a 20 vezes 10 à terceira newtons. Beleza. Descobriu o valor de PX, descobriu o valor da força do motor. Agora é só encontrar o valor da potência útil. Aí vai ficar aqui o seguinte, ó, vou fazer em amarelo aqui embaixo. A potência útil é igual à força do motor, que é 20 vezes 10 à terceira, vezes a velocidade, que é 10. Então, a potência útil ficou sendo 20 vezes 10 à quarta, ou, colocando em notação, 2 vezes 10 à quinta watts. Tudo bem? Pessoal, algum problema com a questão 9 aqui? Lembrando que essa foi a letra A da 9, tá? Tá. Daí, na letra B, ela fala o seguinte: considerando o rendimento do conjunto motor mais transmissão como sendo de 30%, qual é a sua potência total? Aí agora, ó, aí sai do conteúdo do primeiro ano e entra no nosso. Ela falou de rendimento, não é? Se ela falou de rendimento, vamos lembrar, qual é a equação de rendimento? N ou Ni é igual ao trabalho sobre o quê? Sobre o Q quente, certo? Ele informou que o rendimento é de 30%, então o Ni, na verdade, é de 0,3, não é isso? Tudo bem com isso daqui? Algum problema? E aí agora, olha só, ele quer que você determine, ó, qual é a potência total. Outro jeito de escrever isso, lembra que eu te falei que era sempre o que é utilizado pelo total? Se eu falar em potência útil, é trabalho sobre ΔT, não é? Se eu falar em potência total, é o quê? Calor quente sobre ΔT, não é? Se eu dividir em cima e embaixo por ΔT, vai causar alteração no meu resultado? Não, então eu posso afirmar que aqui é potência útil sobre potência total também, não posso? Beleza? Afinal, eu estou dividindo em cima e embaixo pelo ΔT. Ou seja, eu posso dizer que 0,3, que é o rendimento, é igual à potência útil que nós calculamos, que é 2 vezes 10 à quinta, dividido pela potência total, que é o que eu estou procurando. Beleza? Então basta isolar, vai ficar isso aqui, ó. A potência total é igual a 2 vezes 10 à quinta, vou jogar para anotação só para facilitar para mim, sobre 3 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então a potência total vai ser 2 sobre 3. 2 sobre 3 vai dar aproximadamente 0,67. Então fica 0,67 vezes 10, 5. Menos 1, já que é uma divisão, vai dar 6, não é? Então, vezes 10 à sexta watts. Passar isso aqui para anotação também. Então, a potência total é igual a 6,7 vezes 10 elevado à quinta watts. Beleza? Como era de se esperar, obviamente, a potência total é maior do que a potência útil, né?
Algum problema com isso aqui? Então, essas são as 3 questões que eu queria fazer da página 128. Valeu!